Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos poderosamente, no nome de Jesus. Eu sou o pastor Arlindo Diniz e esse é mais um Minutos de Fé e Vida para você. Estou aqui através desse vídeo para compartilhar uma palavra do coração de Deus para o seu coração nesta quarta-feira, dia 7 de março de 2018. Muito bem, a Bíblia nos narra uma história poderosa, onde o Senhor Jesus Cristo opera mais um grandioso milagre na vida de uma família. Um homem por nome Jairo, ele tem a sua filha muito doente. Isso se encontra no livro de Lucas, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8. E ele está muito doente, a filha dele, melhor dizendo, está muito doente. Quando ele vai até o Senhor Jesus, o Senhor se prontifica de ir até a casa dele para curar a menina. E no caminho o Senhor é parado pela mulher do fluxo de sangue. Nesse meio tempo, a menina piora e falece, chega a morrer. E vem alguns dos seus amigos, funcionários, algumas pessoas, chegam perto dele enquanto ele está esperando Jesus seguir o caminho. Chegam para ele e dizem: olha, tua filha morreu, já não incomodes mais o mestre. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando ouviu aquilo, olhou para ele e disse: não temas, creia tão somente. E seguiu o caminho. Chegando lá, Jesus disse uma frase que pode se parecer até irônica, não é? Engraçada, humorada. No meio do velório daquela menina, onde todos já choravam a sua morte, Jesus chega e diz: não chorem, pois a menina não está morta, ela só dorme. Como é que você, meu amigo e minha amiga, que me vê através desse vídeo, encara a morte? Como você vê a morte? Jesus vê a morte dessa forma, como um sono. É assim que Jesus vê a morte. É um sono que a pessoa vai dormir, mas há um tempo vai despertar. E é ele próprio que desperta do sono da morte. Jesus, ele não só ressuscitou mortos, como ele mesmo ressuscitou da morte. A Bíblia diz que ele é o primogênito dos mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Essa menina certamente um dia morreu. Ela tinha morrido, Jesus ressuscitou e um dia ela voltou a morrer novamente. E Jesus é o primeiro a ressuscitar da morte para nunca mais morrer. Como você encara a morte? O que há após a morte? Existe vida após a morte? O que vai ter depois da morte? Isso é uma pergunta que permeia a mente do ser humano mais de muito tempo. De muito tempo. Até porque a morte é algo que nós nunca nos acostumamos. Nós nunca nos acostumamos com a morte. Nós nunca conseguimos nos adequar, aceitar a morte. Porque nós não fomos feitos para ela. Mas essa menina, Jesus entrou, tocou-a e disse, deu uma ordem: menina, se levante. E a menina se levantou e saiu da morte para a vida. E o que eu quero dizer para você nesse dia: há algo depois da morte que é muito mais poderoso. O apóstolo Paulo diz que quando esse templo aqui nessa terra for destruído, ou seja, quando nós morrermos, nós vamos ter um novo templo construído não por mãos de homens, mas o Senhor vai nos levantar novamente. O Senhor tem a ressurreição para nós. Em outro trecho das Escrituras, o Senhor Jesus, ele disse, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que você esteja morto, quem crê em mim viverá. Então, querido, há uma vida após a morte. Mesmo que nós aqui nessa terra cheguemos a morrer, porque é o destino final da humanidade, vamos caminhando para a morte, mas tenha certeza de uma coisa: existe algo após ela, do outro lado dela, nos esperando, que se chama eternidade. Aí a pergunta é: onde você vai passar essa eternidade? Porque Jesus é a porta que nos transporta. Quando chegar a hora de nós deixarmos esse mundo, essa vida aqui na terra, para entrarmos numa eternidade com Deus. Porque a eternidade, ela é real. A eternidade, ela existe. Existe uma vida eterna após a morte. A questão é:
onde nós vamos passá-la e com quem. Com quem você quer passar a eternidade. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido. Só há um caminho para ter uma vida eterna com Deus após a morte. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Pedro, explicando muito bem, ele diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens aqui na terra pelo qual importa que sejamos salvos. É somente o nome de Jesus, é só Jesus que pode te salvar. O homem padece de uma incrível e terminal doença chamada pecado, que o separa do seu Criador, que o separa do seu Deus. E se o homem morrer nessa situação, o que ele vai encontrar após a morte, do outro lado, será uma eternidade sem Deus. O que a Bíblia chama de a segunda morte. Viver eternamente longe do Criador. Um lugar onde Jesus chamou e disse que nesse lugar, uma das características é um lugar de fogo eterno, de ranger de dentes e muita dor. Mas o Senhor Jesus, Ele pode, quer e te vai livrar desse lugar. Não importa quantos anos vivamos aqui, um dia que partirmos daqui, nós temos um lugar preparado pelo Senhor Jesus Cristo para estarmos com Ele para sempre, por toda a eternidade. A morte, querido, não é o fim. Não se engane, não se deixe enganar. A morte não é o fim, pelo contrário, é o início de uma eternidade para mim e para você. Onde você quer passá-la? Com quem você quer passá-la? Jesus Cristo, Evangelho de João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus te abençoe. Viva a sua vida aqui intensamente com o Senhor Jesus, porque do outro lado dessa vida, quando a morte chegar, quando a porta da eternidade se abrir, o próprio Senhor Jesus Cristo estará te esperando para estarmos com Ele por toda a eternidade. Um forte abraço e até a próxima no nome de Jesus. Esse foi mais um Minutos de Fé e Vida com o pastor Armin Diniz. Um abraço.